Palenque. Em meio à densa floresta do sul do México, enormes pirâmides de pedra permaneciam escondidas pela vegetação durante séculos. Ali ficava Palenque, uma das cidades mais importantes da civilização maia. Entre os séculos VI e VIII, Palenque tornou-se um poderoso centro político, religioso e cultural. Foi durante esse período que governou o famoso rei Pacal, responsável pela construção de diversos templos e monumentos que ainda impressionam arqueólogos. A cidade possuía conhecimentos avançados em engenharia, arquitetura e astronomia. Seus edifícios eram decorados com esculturas detalhadas e inscrições que ajudaram os pesquisadores modernos a compreender melhor a escrita maia. No entanto, por volta do século IX, Palenque começou a ser abandonada. Até hoje não existe uma resposta definitiva para esse desaparecimento. Mudanças climáticas, conflitos internos, esgotamento dos recursos naturais e crises políticas estão entre as principais hipóteses. Durante séculos, árvores gigantes cresceram sobre templos e palácios, escondendo completamente uma das maiores joias da civilização maia até sua redescoberta por exploradores. Cahokia. Muito antes da chegada dos europeus à América do Norte, uma enorme cidade prosperava às margens do rio Mississippi. Seu nome era Cahokia. Entre os séculos XI e XIII, ela chegou a abrigar entre 15 e 20 mil habitantes, tornando-se a maior cidade ao norte do México naquela época. Suas construções mais impressionantes eram enormes montes artificiais de terra, utilizados para cerimônias religiosas, residências da elite e funções administrativas. O maior deles, conhecido como Monk's Mound, possui cerca de 30 metros de altura e continua sendo a maior estrutura de terra pré-colombiana das Américas. Cahokia também era um importante centro comercial, conectado por rotas que levavam mercadorias para diferentes regiões do continente. Mas, por volta do século XIV, a cidade começou a perder população rapidamente. As causas ainda são debatidas pelos arqueólogos: mudanças climáticas, enchentes, esgotamento dos recursos naturais, doenças e conflitos internos são algumas das hipóteses mais aceitas. Quando os primeiros europeus chegaram à região, Cahokia já havia desaparecido havia muito tempo, deixando apenas seus enormes montes de terra como testemunhas de uma civilização esquecida. Mohenjo-Daro. Há mais de 4.000 anos, uma das cidades mais avançadas do planeta florescia no Vale do Indo, onde hoje fica o Paquistão. Mohenjo-Daro impressiona até hoje pelo nível de planejamento urbano. Suas ruas eram organizadas em um traçado quase perfeito. As casas eram construídas com tijolos padronizados e a cidade possuía um sofisticado sistema de abastecimento de água e esgoto, algo extremamente raro para a época. Essas características mostram que a civilização do Vale do Indo possuía conhecimentos de engenharia muito à frente de seu tempo. Por volta de 1900 a.C., porém, a cidade começou a ser abandonada. O motivo exato ainda permanece desconhecido. Pesquisadores apontam mudanças no curso dos rios, longos períodos de seca, terremotos, dificuldades econômicas e até o enfraquecimento gradual da própria civilização como possíveis explicações. Séculos depois, Mohenjo-Daro acabou soterrada pela terra e permaneceu esquecida até ser redescoberta por arqueólogos na década de 1920. Hoje, ela é considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo e uma das maiores provas da sofisticação das primeiras grandes civilizações urbanas. Troia. Durante muito tempo, muitos acreditavam que Troia existia apenas nas páginas da mitologia grega. A famosa cidade descrita por Homero na Ilíada, palco da lendária Guerra de Troia e do famoso cavalo de Troia, era considerada por muitos estudiosos apenas uma obra de ficção. Tudo mudou no século XIX, quando o arqueólogo Heinrich Schliemann iniciou escavações na atual Turquia e encontrou as ruínas de uma antiga cidade, construída em diversas camadas, revelando que Troia realmente havia existido. Ao longo dos séculos, a cidade foi destruída e reconstruída diversas vezes devido a guerras, terremotos e incêndios. Sua posição estratégica, controlando importantes rotas comerciais entre o Mar Egeu e o Mar Negro, fazia dela um local extremamente disputado. Embora ainda exista debate sobre o quanto da Guerra de Troia corresponde aos fatos históricos, não há dúvidas de que uma poderosa cidade ocupou aquele local e desapareceu com o passar dos séculos, permanecendo escondida por milhares de anos. Angkor, no coração do atual Camboja.
Uma cidade gigantesca dominava o sudeste asiático durante a Idade Média. Angkor foi a capital do Império Khmer e chegou a ocupar uma área superior à de muitas metrópoles modernas. Em seu auge, entre os séculos 11 e 13, acredita-se que mais de 1 milhão de pessoas viviam na região. A cidade possuía um dos sistemas hidráulicos mais sofisticados do mundo antigo. Canais, reservatórios e barragens permitiam controlar a água durante as estações de chuva e de seca, sustentando uma população enorme. Seu monumento mais famoso, Angkor Wat, continua sendo o maior templo religioso já construído. Apesar de toda essa grandiosidade, Angkor começou a perder importância no século XV. Mudanças nas rotas comerciais, conflitos militares com reinos vizinhos e possíveis alterações climáticas enfraqueceram o império. Com o tempo, grande parte da cidade foi abandonada e a floresta tomou conta de templos, ruas e palácios. Petra esculpida diretamente nas rochas avermelhadas do deserto da Jordânia, Petra foi uma das cidades mais impressionantes da antiguidade. Fundada pelos nabateus por volta do século IV a.C., ela ocupava uma posição privilegiada entre importantes rotas comerciais que ligavam a Península Arábica ao Mediterrâneo. Mercadores transportando incenso, especiarias, seda e outros produtos valiosos passavam diariamente por seus portões, tornando Petra extremamente rica. Além de sua localização estratégica, a cidade possuía um avançado sistema de captação e armazenamento de água, capaz de abastecer milhares de habitantes em uma região extremamente seca. Mas essa prosperidade começou a diminuir quando o Império Romano alterou as principais rotas comerciais da região. Pouco tempo depois, fortes terremotos destruíram parte de suas construções e de seu sistema hidráulico, acelerando o abandono da cidade. Durante séculos, Petra permaneceu praticamente esquecida pelo mundo ocidental, sendo conhecida apenas por povos locais. Somente em 1812, o explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt conseguiu chegar às ruínas e revelou ao mundo uma das cidades antigas mais impressionantes já descobertas. Machu Picchu, no alto da Cordilheira dos Andes, a mais de 2.000 metros de altitude, encontra-se uma das cidades mais famosas da história. Machu Picchu foi construída pelos Incas durante o século XV, provavelmente durante o governo do imperador Pachacuti. Cercada por montanhas e protegida por uma localização extremamente difícil de alcançar, a cidade impressiona pela precisão de sua engenharia. Suas construções de pedra foram encaixadas com tanta perfeição que muitas delas permanecem intactas até hoje, mesmo após séculos de terremotos. Ainda existe debate sobre sua verdadeira função. Alguns pesquisadores acreditam que era uma residência da família imperial, enquanto outros defendem que servia como centro religioso, administrativo ou ambos. Após a conquista espanhola do Império Inca, Machu Picchu foi abandonada. Curiosamente, os conquistadores nunca chegaram à cidade, o que contribuiu para sua excelente preservação. Escondida pela vegetação andina durante séculos, ela permaneceu praticamente desconhecida para o restante do mundo até ser apresentada internacionalmente pelo explorador Hiram Bingham em 1911. Pompeia. Nenhuma cidade desaparecida desperta tanta curiosidade quanto Pompeia. Localizada próxima ao Monte Vesúvio, no sul da Itália, ela era uma próspera cidade romana, com milhares de habitantes, ruas movimentadas, teatros, mercados, banhos públicos e belas residências decoradas com pinturas e mosaicos. No ano 79 d.C., tudo mudou. Após séculos de aparente tranquilidade, o Vesúvio entrou em erupção de forma extremamente violenta. Em poucas horas, uma gigantesca coluna de cinzas e gases cobriu a região. Em seguida, fluxos piroclásticos, compostos por gases superaquecidos e material vulcânico, atingiram a cidade em altíssima velocidade, matando praticamente todos os que ainda permaneciam no local. Pompeia foi completamente soterrada por metros de cinzas vulcânicas e desapareceu do mapa durante quase 1.700 anos. Quando escavações começaram no século XVIII, arqueólogos encontraram ruas, casas, templos, objetos do cotidiano e até moldes dos corpos das vítimas preservados pelas cinzas. Essa preservação excepcional transformou Pompeia em uma verdadeira cápsula do tempo da Roma Antiga. Hoje, ela é um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo e oferece uma visão única de como era a vida em uma cidade romana pouco antes de sua destruição. Essas cidades mostram que nem mesmo os maiores centros de poder conseguem resistir para sempre ao tempo. Guerras,
Desastres naturais, mudanças climáticas e transformações econômicas foram suficientes para fazer algumas das maiores cidades da história desaparecerem por séculos. E para você, qual dessas cidades é a mais impressionante? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!